Inacreditável o que aconteceu na 7 de setembro aqui na capital, hein? Primeiro veio a foto, depois a confirmação. Na sequência, essas imagens que foram gravadas do instante em que um guarda municipal quebrava o vidro traseiro de um carro para resgatar dois cãezinhos que estavam presos lá dentro há pelo menos 1 hora. A gente que diz que é muito mais do que isso. 1h15, 1h30 quase. Mas as informações são contraditórias. Em todo caso, eles ficaram pelo menos 1 hora, 60 minutos dentro do carro num sol escaldante. Se os guardas municipais não tivessem realizado esse ato heróico até, os cães poderiam sim ter perdido a vida, dizem os especialistas. Arriscado demais, né? Não, pura realidade. Depois os bichinhos foram hidratados, receberam um pouco de água, o carinho das pessoas que estavam nos arredores. É inacreditável, né? E tudo leva a crer que o dono dos cães foi para o banco realizar algumas operações financeiras, deixou os bichinhos lá debaixo do sol, presos dentro do carro. Imagine, asfixiante. Quantas histórias nós já não contamos aqui no Brasil em relação a gente que esqueceu o filho no banco de trás, preso em uma cadeirinha e o bebê faleceu, morreu realmente por conta de toda essa situação. Fato que poderia ter se repetido com esses cães. Mas vamos voltar a falar sobre o resgate de 2 cães pela Guarda Municipal no centro da capital, porque temos também detalhes ao vivo. É inacreditável o descaso, porque não dá para aceitar esse tipo de ação, hein, Fabiane Paza? Os riscos são gigantescos. São mesmo, Polito. Olha, foi por acaso que a Guarda Municipal acabou podendo fazer algo nessa situação, né? A Guarda Municipal que foi acionada ali na rua 7 de setembro por conta de um caso de um carro estacionado irregularmente na vaga de idoso. Por conta disso, com a aproximação dos guardas, outras pessoas que estavam ali, que tinham percebido esses cães dentro do carro, acabaram avisando os guardas, que então tomaram a iniciativa de quebrar o vidro do carro para poder resgatar esses cães que, segundo a prefeitura, já estavam aparentemente ali passando muito mal. Mas para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui ao vivo no Balanço Geral o Emílio, que é médico veterinário, e vai explicar um pouquinho melhor o que acontece fisiologicamente quando um animal é exposto a uma situação como essa. Boa tarde, Emílio, bem-vindo ao Balanço Geral. É uma situação que, infelizmente, não é incomum para a realidade de vocês. Não é incomum. No verão nós recebemos atendimentos emergenciais, por esse exemplo, muitas vezes. O que ocorre é uma hipertermia, né? A temperatura do animal vai num valor muito aumentado, consequentemente provoca uma vasodilatação dos vasos sanguíneos e o animal muito provavelmente, dependendo do tempo exposto e da temperatura no ambiente, vem a óbito. A gente está falando de uma situação em que eles ficaram presos dentro do carro, né, sem ter uma válvula de escape, uma entrada de ar para que eles pudessem respirar um ar novo, né? Mas um cão pode também sofrer esse tipo de situação exposto ao ar livre? Explica melhor essa história. Isso daí ocorre frequentemente, principalmente chegando o verão, as pessoas têm uma tendência a ter práticas esportivas de uma maneira mais rotineira. E, consequentemente, muitas pessoas pegam seus cães e levam junto para praticá-las, principalmente Cooper. Nós temos que entender que o sistema orgânico, a taxa torácica cardiorrespiratória de um ser humano, a proporção é muito maior do que num cão, principalmente de pequeno porte. E muitas vezes nós vemos pessoas andando pela beira-mar e correndo, principalmente, numa velocidade e o cão acompanhando a velocidade do proprietário. E, consequentemente, os animais, assim, eles têm uma sobrecarga cardiorrespiratória muito intensa, podendo chegar até a morte. Eu vou voltar com você, Polito, no estúdio, porque você tem uma pergunta para o doutor, é isso? Pois é, existem algumas variáveis em situações como essa, eu quero tentar esclarecer, talvez seja a dúvida de muita gente. Faz diferença, Fabi, pergunta para o Emílio se faz diferença deixar numa situação extrema, numa situação extrema, tá? O cão lá dentro do carro, com a janela aberta, um ar entrando, um ar saindo e outra coisa. Se faz diferença o tipo da raça, o peso do cachorro e a quantidade de tempo que ele fica lá dentro? Perfeito. Doutor, a dúvida do Polito no estúdio e também de muitos telespectadores é se, por exemplo, numa situação como essa, em que o dono precisa se ausentar, se ele deixar uma janela aberta, é uma solução momentânea para não acontecer um problema como esse? E se essa hipertermia ela pode acontecer invariavelmente em cães de qualquer porte, de qualquer raça? Qual que é o tempo de exposição máximo ou mínimo que esse cão pode ficar para não ter problema? Independe da janela estar aberta ou não, porque a janela pode estar aberta, mas não tem nenhuma corrente de ar.
e, consequentemente, a temperatura interna do veículo ser muito aumentada. Então, não é correto nós deixarmos os animais dentro do carro, principalmente chegando o verão agora, porque, consequentemente, como eu falei anteriormente, o animal, dependendo da temperatura no ambiente e o tempo que é exposto a essa temperatura, os animais vêm a óbito. Isso daí é uma coisa muito frequente. Muito obrigada, Emílio. Então tá respondido, Polito, nem com janela aberta, porque não há garantia de circulação de ar. Não importa o porte do animal, esse tipo de exposição é prejudicial independentemente da raça ou de não ser de raça esse animal. A ideia é que ele não seja exposto a altas temperaturas e a ambientes muito fechados nessa época de calor. A gente dá o recado e para que não traga